Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André Miquelin, para quem não me conhece. Sou formado pela FAMERP desde 2007 e fiz toda a minha formação desde a graduação, residência de cirurgia geral, cirurgia vascular, angiorradiologia intervencionista e cirurgia endovascular, e a minha tese de doutorado eu defendi em 2019 sobre quimioembolização hepática para hepatocarcinoma, tudo no complexo Funfarm-FAMERP, e atuo hoje em São José do Rio Preto como vascular e também sou preceptor dos residentes e professor dos alunos da FAMERP, e tenho o Instituto Procardíaco no local que eu atendo, né? E também atendo no Hospital Alsta. E agora eu quero comentar sobre um tema que eu acho muito importante, que seria a parte da vascular e a urologia. Em que aspecto? Primeiro, que existem os aneurismas renais, a própria aterosclerose, estenose, casos de embolia, fístulas arteriovenosas, principalmente pós-procedimentos urológicos, próprio pseudoaneurisma e os traumas que ocorrem na disciplina da urologia. Quando a gente pensa em tratamentos endovasculares, principalmente para esses casos de traumas ou mesmo na parte urológica, existem os stents revestidos que a gente pode estar utilizando, principalmente se houver uma lesão endotelial com sangramento ou algo do tipo, você consegue parar o sangramento via endovascular. O uso do Stocril, principalmente em casos de fístulas ou mesmo casos de sangramento que não se resolvem com as micropartículas. Podemos usar os coils, que são as molas, né, para poder fechar essa circulação, ou mesmo os stents convencionais. Nesse caso, eu estou mostrando alguns passos que você podem dar em termos de tratamento, principalmente de artérias renais, que tem muito a ver com a posição que se localiza esses aneurismas e se tem colo ou não, para poder fazer um tratamento endovascular sem perder muito parênquima renal. Nesse caso aqui, você põe um stent e nessa malha tubular a gente passa os microcatéteres, microguias, micromolas, né, para poder estar fechando ou preenchendo esse aneurisma. Outros casos seriam uma oclusão total, né, do rim, e se possível também fazer o isolamento só do aneurisma. Agora, tudo isso que a gente comenta vai depender da anatomia, de cada tipo de experiência também, de quem trata essas patologias. Aqui é um caso que foi realizado uma percutânea. Depois que foi realizada essa percutânea, o paciente persistiu com quadro hematúrio e nós fizemos a arteriografia e tinha uma presença de uma fístula arteriovenosa. E isso aí que estava dificultando os tratamentos. Aí, o que a gente fez? Optou, né, por uma colocação de um coil bem distal, e aí não teve mais enchimento daquele pseudoaneurisma, ou seja, conseguimos melhorar com o tratamento endovascular sem uma necessidade de uma cirurgia, como já estava programado. Então, quando a gente pensa nos casos de fístulas arteriovenosas, temos o quadro congênito e as adquiridas. Então, isso que ocorre também na parte da urologia em termos de fístulas. Então, o que precisa identificar é qual foi a causa. E aí que entra, no caso das adquiridas, que é o mais frequente, algumas patologias, por exemplo, tumor renal, com a hipernefromas, traumatismos, ferimento pérfuro cortantes, traumas contundentes e ferimentos, né, iatrogênicos pós-biópsia renal. Isso dá muita fístula, essas biópsias renais, ou mesmo uma pielolitotomia
episiotomias. E doenças inflamatórias locais e rupturas de aneurismas de artéria renal para a veia renal. Essas são as causas adquiridas mais frequentes dentro desse universo de fístulas arteriovenosas renais. Nesse caso aqui, o paciente chegou com uma dor na região lombar esquerda, associada com náusea, e é uma dor que melhorou muito pouco com a analgesia. E aí o pessoal da cirurgia geral optou por fazer uma angiotomografia e viu essa imagem negativa, sugestiva de um trombo na origem da artéria renal esquerda. Então, observa-se que é realmente uma falha de enchimento, mas, no entanto, esse parênquima hepático esquerdo ele estava sendo reenchido. Então, não era uma oclusão total da artéria renal esquerda. E outra questão que nós observamos também é que era tortuosa essa artéria renal e tinha uma imagem que ficou em dúvida se era uma dissecção ou não. Aparentemente parecia ser uma dissecção dessa artéria renal esquerda. Então, o que foi optado, né? Analisando as imagens, você tinha parênquima hepático enchendo, mas tinha uma área de isquemia, de sofrimento já, tanto no polo superior, né, quanto no polo inferior. E quando observou essas imagens, a gente optou, mesmo com essa isquemia renal aguda, que o evento já tinha sido mais de 6 horas da dor, né, ou seja, ele já tinha mais tempo da janela, né, para tratamento. Mesmo assim, mesmo com uma parte de perda, né, do parênquima renal, foi optado por um tratamento endovascular. Então, mesmo aqui com algumas falhas de enchimento nessas regiões, foi realizada uma arteriografia. Nessa arteriografia, o que a gente observou? Uma imagem negativa, sugestiva de trombo, mas quando você faz a injeção pelo catéter, conseguia ver até as artérias para o parênquima renal. E aí, no caso, passou fio guia, tinha um trombo mesmo nessa região. Optamos por fazer bloco regional 10 mg de ateplase para poder melhorar essa parte, né, do coágulo. E na sequência colocamos um stent, principalmente porque tinha aquela imagem que era suspeita de dissecção, mas também para você conseguir fazer com que esses trombos vão para a periferia e o stent cobrir isso daí, justamente para não ficar fazendo atrioembolismo para o rim, né? Então isso aqui também do stent acaba protegendo essa parte circulatória. E na arteriografia de controle, nós observamos que o stent está bem posicionado, que o contraste não tem retenção de contraste durante o procedimento e ficou bem posicionado o stent nessa região, e o parênquima renal já com a circulação restabelecida e não ficou com nenhum recolhimento elástico em relação ao stent renal. Então aqui está o controle, né, do procedimento. Observe-se que o parênquima renal está sendo enchido. Esse paciente depois ele ficou com Marevan, na verdade, que a gente depois pensando, olhando as imagens, imaginou que foi uma embolia arterial, e esse paciente toma até hoje Marevan para evitar um novo êmbolo. Não é lugar típico, né? Fica no terço proximal da artéria renal, mas respondeu muito bem a um tratamento com stent fibrinolítico. Então optamos por manter anticoagulado perene para não ter esse risco novamente de fazer, né, um novo evento embólico.
Esse caso é interessante, que é de um paciente jovem e que ele tinha uma história de ter tido um trauma na região lombar à direita e uma dor. Esse paciente fez a ressonância e observamos uma imagem que causou muita dúvida naquela ocasião para saber o que é, pensando, será se pode ser um angiolipoma, ou o trauma causou uma fístula, esse trauma formou aí um aneurisma, ou mesmo um pseudoneurisma no cólon renal inferior. E ficou uma imagem assim, bem caracterizada, de uma região que tem um aspecto mais assim, como se fosse um aneurisma ou mesmo um pseudoneurisma. Então ficou essa imagem, provavelmente teve fluxo dentro dela. E quando a gente fez a arteriografia, nós fizemos as aquisições em 3D, a gente observa essa imagem. Aqui também uma imagem diferente, né, em relação ao parênquima renal. Acabou em vários cortes para conseguir identificar. Aqui também. Aqui embaixo, né, esse aqui é o que a gente chama de roadmap 3D na parte da vascular, que a gente coloca e faz o contraste e consegue ver detalhadamente, né, os aspectos das artérias, no caso renais. E quando fomos para a arteriografia, a gente observa que tem uma bolinha, né, que lembra muito um pseudoneurisma. Dentro do parênquima renal há essa imagem negativa, né? E provavelmente foi por conta desse trauma. A gente observa aqui essa imagem. Novamente, aí optei por colocação de coils de mola para isolar mesmo essa região e acabou fechando esse pseudoneurisma. Olha lá os nomes, né? A gente colocou. Então aqui é o controle final, né? Então foi feita a embolização, há uma retenção de contraste na região do pseudoneurisma, mas do ponto de vista vascular foi controlado esse sangramento. O pseudoneurisma renal, ele tem uma característica que quando é intrarrenal é incomum. E as etiologias mais frequentes são os traumas ou iatrogênicos. A lesão renovascular iatrogênica tem um aumento significativo na incidência, devido ao maior número de realizações de procedimentos urológicos minimamente invasivos. O pseudoneurisma intrarrenal é mais comumente descrito como uma complicação de procedimentos percutâneos, e havendo poucos relatos dessa complicação como consequências de cirurgias, né, endurológicas. Quer dizer isso, ainda o que mais causa esses pseudoaneurismas intrarrenais é a percutânea. Então, é um procedimento que realmente aumenta a chance do paciente ter esse tipo de patologia. Aqui é um caso de hipertensão renovascular. A gente observa uma estenose significativa da artéria renal direita. Foi colocado um stent montado em balão nessa ocasião. E foi liberado o stent, foi tudo bem com o paciente e houve uma melhora, né, do controle dos níveis pressóricos relacionados à hipertensão renovascular. Então aqui é o controle pós-stent, ficou um pouquinho só para dentro da aorta, mas o restante ficou dentro
da artéria renal e foi tudo bem com esse paciente. Então agora a gente vai comentar a parte de aneurismas, de artérias renais e a hipertensão renovascular. Só para a gente entender um pouquinho, a definição de aneurisma é uma dilatação segmentar de um vaso sanguíneo em mais de 50% do diâmetro esperado. Então, igual que a gente acompanha bastante aneurisma de aorta, de tórax, de artérias poplíteas, então é uma dilatação maior que 50% do tamanho do vaso. Agora, a hipertensão renovascular é uma hipertensão causada por uma redução na pressão de perfusão de um ou ambos os rins, geralmente devido a uma estenose ou uma obstrução da artéria renal. Então, o que muda aqui é que o que causa a hipertensão é essa redução na pressão de perfusão de um ou ambos os rins, devido a uma estenose ou uma oclusão da artéria renal. Então, isso seria a diferença de aneurisma e também a definição da hipertensão renovascular. Agora, aneurisma e hipertensão, em termos de definição, é assim: a doença renovascular compreende a estenose da artéria e a nefropatia isquêmica, bem como a obstrução aterosclerótica, fenômenos tromboembólicos e a nefroesclerose secundária à hipertensão. A nefropatia isquêmica deve-se à presença de doença oclusiva severa de artéria renal extraparênquima, que com esse comprometimento de toda a massa renal leva a um inadequado fluxo plasmático renal e também uma insuficiência renal glomerular com necrose tubular, fibrose intersticial e formação de cicatriz. Então, existe a doença renovascular e a doença nefropática isquêmica, que altera essa parte da circulação. Agora, as causas que observamos de estenose da artéria renal são inúmeras. Por exemplo, temos a aterosclerose, que é a doença mais prevalente, a causa mais prevalente. Pois é, as doenças fibromusculares, principalmente pensar em displasia fibromuscular mesmo. As vasculites, Takayasu, poliarterite nodosa, a neurofibromatose, a dissecção da aorta ou da artéria renal, a coarctação da aorta, a complicação de hematomas e também a parte iatrogênica, ou pós-transplante, ou também estenose secundária à inflamação e aneurismas, que tem também como causa nessa artéria renal, tá? Em relação a esse quadro. Aqui é uma imagem, né, obtida no TVASC, né, que é um curso que tem dentro da Sociedade Brasileira de Vascular, e uma das aulas que eu observei, né, do professor Dr. José Carlos Costa Batista Silva. Então, essas imagens estão lá nesse curso, então por isso que eu estou colocando, para mostrar para vocês o que é a aterosclerose, né, da artéria renal, né, aqueles paciente aqui que fez uma retirada, né, e você observa como que é essa placa de aterosclerose, e isso daqui seria uma causa aí de uma doença renal por aterosclerose e também pensando até em hipertensão renovascular. Então, os critérios para diagnóstico de uma estenose da artéria renal que seja hemodinamicamente significativa seria a hipertensão arterial que se inicia abruptamente em doentes com idade inferior a 30 anos ou acima de 55 anos, ou que piora agudamente. Redução do diâmetro interno da artéria renal entre 50% e 70% com gradiente pressórico
estenótico sistólico de 10 milímetros, ou qualquer estenose da artéria renal maior ou igual a 70%. Também seria um critério diagnóstico. Aqui outra imagem que eu obtive nessa aula do Dr. José Carlos Batista é um aneurisma da artéria renal. Você vê que ele isolou a artéria renal e tem esse aneurisma aqui. Aqui a veia renal, aqui a artéria e aqui o aneurisma que ele conseguiu isolar na cirurgia. Aqui observamos também o aneurisma, né, da artéria renal. Olha que interessante na imagem, né, dessa angiotomografia. E quando foi para a parte da angiografia, olha como que é realmente esse aneurisma. A dificuldade sempre dos aneurismas renais é em relação a se você tem colo, né, para tratamento desses aneurismas. Em alguns casos a gente utiliza um stent revestido se tiver colo, ou em alguns outros casos você coloca o stent convencional e preenche com coils, mas geralmente aneurisma de artéria renal ele é desafiante. Aqui no caso, outro aneurisma pequeno, tá? Aqui é uma peça, na verdade, que eles devem ter feito uma cirurgia e observaram e ver que um aneurisma pequeno, mas que causa essas grandes alterações circulatórias. Agora, quando a gente pensa em aneurisma e hipertensão renovascular, uma das possibilidades de tratamento é o autotransplante, ou seja, você fazer a parte que está com estenose ou com aneurisma, você conseguir reimplantar esse rim justamente para não ter uma perda, né, desse parênquima renal, ou ele não ser menos agressivo em termos de ter melhorado, né, a função renal e não perder o rim. Então é interessante. Então, o aneurisma renal é raro. Eles são de 0,1 a 0,3% de todos os aneurismas periféricos. 0,1% em mais de 10 mil arteriografias que foi observado. Uma incidência igual entre homens e mulheres. Tem uma associação forte com a hipertensão arterial, ainda que 70% nos ramos primários ou secundários e 10% são intraparaquimatosos. E a ruptura é rara também, 3%, e uma baixa mortalidade. Então a ruptura é maior, com risco maior, na mortalidade da gestante é 45% versus 10%. Então, assim, é um grupo que tem que se preocupar bastante em relação a essa parte de aneurisma. Aqui a gente observa que foi feita a arteriografia desse aneurisma renal e eles fizeram uma embolização desse aneurisma e aí conseguiu, porque ele tinha um colo curto, tá? Quando você tem um colo curto, você consegue embolizar apenas sem a necessidade de colocar um stent revestido ou mesmo com um stent embolizar pela malha do stent. Então eles conseguiram aqui, ó, nessa imagem, fechar esse aneurisma da artéria renal. Então, esses aneurismas são de difícil tratamento, principalmente se eles estiverem em regiões de bifurcação ou mesmo uma região distal, que às vezes o ideal é você fazer uma embolização, você perde uma parte do parênquima renal, ou tem casos que não tem o que fazer, ou também pensar em autotransplante se possível. Então, um grande desafio desses aneurismas renais é a posição que ele se encontra para poder fazer o procedimento adequado relacionado a isso. Então, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho, né, para a gente ter uma análise do que foi feito até então. Então, a urologia, ela tem os procedimentos
urológicos, né? E também as percutâneas, né? O que a gente observa? A urologia mudou muito, né? Ela avançou, mas ocorre também um aumento das complicações iatrogênicas. E nesses casos, quando eles fazem uma nefrectomia parcial, pode ter algum sangramento, ou se eles fizerem as percutâneas, também pode ter uma formação de fístula. Outra questão que dificulta um pouco os tratamentos é você não fazer diagnóstico de um angiomelicoma, pode romper. Então, a cirurgia vascular na parte de endovascular e embolizações, a radiointervenção, a gente acaba tendo um contato diário, né, em relação a essas complicações que podem, porventura, ter. E também pós-transplantes, então, se eles fazem um transplante renal, pode acontecer de formar uma estenose, uma anastomose, tem alguns casos aí também de falha, né, ou técnica, ou mesmo trombose, ou da veia, ou da artéria renal, que a gente vai fazer uma arteriografia e não tem fluxo nesses rins transplantados. Então, houve um aumento muito grande na especialidade de intervenções, mas ao mesmo tempo, quanto mais procedimento a gente realiza, mais riscos de complicações acabam tendo. Outra questão que ocorre muito em relação aos tumores, né? A gente acaba participando de algumas nefrectomias de tumores que expandem da veia renal esquerda em direção à cava. E esses trombos, né, que parece que é um trombo, na verdade são os trombos tumorais, que na maioria das vezes a gente consegue, juntamente com eles fazem a nefrectomia, a gente consegue tirar esse trombo e não há uma necessidade, às vezes, de fazer um enxerto na cava. Se conseguir até ali próximo à cava resolver, tracionando esse trombo, não precisa. Mas tem alguns casos que o tumor também invade a parede da veia cava e tem que fazer um enxerto, uma prótese. O que a gente gosta muito de conversar com vocês no final de todas as apresentações é um tema muito amplo, que são as intercomunicações da vascular com outras áreas. Então, hoje a gente tem essa comunicação com a urologia, o pessoal do fígado também, em muitos casos de transplante ou casos de tumores, de hepatocarcinomas, que a gente faz as quimioembolizações, sangramentos digestivos, principalmente pensar a necessidade de fazer TIPs, no caso dos pacientes cirróticos, as drenagens biliares também, ou paciente do fígado, ou paciente de vias biliares, há essa comunicação. Ou seja, a vascular ela está no meio de todas as áreas, desde o nefrologista, do urologista, cirurgia geral, nos traumas, ou mesmo sangramentos por HDA, no caso das equipes de fígado, a oncologia também a gente atua, ou nas quimioembolizações, ou mesmo na colocação de portocartes. A vascular hoje ela é uma área que tem vários procedimentos e se for analisar a fundo tem poucas doenças, né? A gente faz bastante procedimentos, mas se falar que a vascular tem muitas doenças, não, são poucas até. E o intuito nosso dessas gravações, dessas aulas, é fornecer o máximo de conteúdo para vocês buscarem, né, essas atualizações via internet, através do Instagram, do Facebook, do YouTube, para poder ter uma forma de comunicação aí com vocês. Mais uma aula longa, né? Eu falo sempre que essas aulas podem ser um pouco cansativas, mas eu creio que no conforto da sua casa ou mesmo celular você consegue estar assistindo aí. E eu sempre vou estar falando um pouco da realidade. A gente está num hospital escola que tem diversas patologias e espero poder estar ajudando a todos. E se vocês tiverem alguma dúvida, me manda no
no meu canal no YouTube, ou mesmo no Instagram, no direct ou no Facebook, que eu vou estar respondendo a todos. Agradeço a atenção, espero poder estar compartilhando um conteúdo de qualidade e, se possível, falar para outros colegas aí, ou residentes ou vasculares, sobre essas aulas que eu estou ministrando. Um abraço a todos e até mais!